Saindo, né, daquela coisa polarizada, né, de certo e errado, a gente entra numa infinita possibilidade, né? A gente entra numa infinitos pontos de vista, né? De várias, não existe, como eu estava falando, não existe só aquela posição certa, né? Só existe uma posição certa a ser tomada. São realidades de grupos diferentes, né? Os grupos diferentes, ou seja, você tem grupos diferentes passando por uma mesma situação, mas não são as mesmas, sabe? Cada um interpreta de uma forma diferente. Então, padronizar em um mundo VUCA está fora de cogitação, tá? Não tem aquele produto que vai atender todo mundo, né? Cada pessoa são diferentes, elas pensam diferentes, têm necessidades diferentes. Eu amo esse conceito, né, de que entender que não existe uma solução perfeita, né? Que do Bora Simplificar, não existe uma solução perfeita de organização, de produtividade que vai atender todo mundo, porque as pessoas são diferentes, entender, né, compreender essas diferenças, ou seja, antigamente era aquele negócio assim, tem as pessoas organizadas e as pessoas não organizadas, isso é um mundo polarizado, né? Quando você começa a perceber que existem muitas mais visões, né, muitas outras visões, muitas outras possibilidades, muitas outras necessidades. A minha necessidade de organização ela é diferente da necessidade de organização de uma outra pessoa, né? São várias possibilidades. Não é mais isso ou aquilo, né? É isso e aquilo. Você começa a ampliar as ideias. E, né, aí, a ideia da ambiguidade, ela está pautada justamente na diversidade, né, de você desafiar, na verdade, os sistemas de valores pessoais, aquilo que as pessoas compreendem como valor, né, você questionar, você se perguntar mesmo, né, quando eu vejo uma coisa diferente da minha, eu descarto, né, um pensamento diferente do meu, eu descarto, né, eu ataco para poder defender a minha ideia, né, ou eu começo a enxergar pontos de vista diferentes. Né, eu sou aquela pessoa que abre, né, um leque para outras possibilidades. E aí eu queria fazer um paralelo assim com relação a uma das coisas que me ajudou muito, né, entender o ponto de vista das outras pessoas, foi quando eu fiz o Enneagrama, né, me ajudou muito a perceber que não existe uma única visão, né, de mundo. Não existe. E é engraçado porque é tão simples, né? Isso que eu tô falando, mas assim, é tão difícil a gente na prática colocar. A gente ainda acha, né, que a gente respeita as diferenças, mas na prática mesmo a gente não faz isso, né? A gente não respeita os pensamentos diferentes. A gente quer que todo mundo pense um pouco meio como a gente quando vê o diferente, a gente quer convencer o diferente que a nossa posição, o nosso posicionamento, né, o nosso pensamento é mais legal, né? Então, assim, o Enneagrama me ajudou muito nisso, né? E principalmente entender que aquilo que incomoda no outro, me incomoda no outro, é algo que eu preciso melhorar em mim, né? O Enneagrama funciona para mim como um espelho, né? Um espelho para entender as diferenças e poder perceber o que é que eu preciso melhorar em mim.